Olá, pessoal! Vamos para a nossa próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a introdução. Nós já vimos, em vídeos anteriores a respeito da tipologia textual dissertativa argumentativa, o que ela pressupõe. Agora, nós vamos trabalhar cada uma dessas partes separadamente, ok? Muito bem. A introdução é uma das partes mais importantes do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque é através dela que nós reproduzimos a nossa primeira impressão para o nosso corretor, seja ela boa ou seja ela má. É na introdução também que fica claro o meu projeto de texto para também o meu corretor, a pessoa que vai avaliar ali o meu texto, Nós vamos ter uma aula sobre projeto de texto. É na introdução também que eu coloco ali as minhas primeiras impressões a respeito do tema e bem como dos argumentos que eu pressuponho desenvolver. Sendo assim, a minha introdução ela vai ter a necessidade de apresentar três partes. Quais são elas? Em primeiro lugar, eu vou apresentar o meu tema, Isso pode ser feito de várias maneiras, eu vou mostrar para vocês. Segundo lugar, eu vou apresentar o meu posicionamento frente ao tema. O que eu acho referente ao tema X, ao tema Y, qual que é o meu posicionamento e por que eu acho isso. Quando eu digo por que, eu estou dizendo respeito aos meus argumentos, que na verdade são eles que serão discutidos logo após o desenvolvimento, ok? Então vamos ver aí cada uma dessas partes. Primeira coisa, a apresentação do tema. Diz respeito à introdução temática através de uma área do conhecimento, seja ela histórica, filosófica, biológica, com exceção de filmes, citações, letras de música, etc. Existem várias formas, como eu disse, de fazer essa apresentação do tema. Neste caso aqui, nós estamos vendo a apresentação feita por meio de um repertório sociocultural. E todas as vezes que eu falar nessa palavra repertório, vocês vão ter que se remeter a conhecimento de mundo. Como eu disse, seja ele de qualquer natureza, histórica, filosófica, sociológica, biológica, com exceções de filmes, citações, letras de música, etc. Mas, professor, eu não posso fazer a apresentação do meu tema de outra maneira? Claro que pode. Só que se nós formos pegar as redações nota 1000 dos 2 últimos anos, vamos dizer, 2018, 2019, do Enem, nós vamos perceber que 90% das redações nota 1000 apresentam o tema por meio de um repertório sociocultural. É claro que existem outras maneiras de eu apresentar esse tema, que nós vamos ver aqui 3 delas, que são as mais usuais. Mas, em boa parte das vezes, essa apresentação se faz por meio de um repertório, tá? Vamos ver aqui um exemplo, do Enem de 2018, cujo tema era manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados da internet. Então, a aluna escreve assim: segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Ora, o tema falava sobre tecnologia, o que ele está trazendo aí? Uma autoridade, Steve Jobs, uma autoridade no assunto para falar sobre tecnologia, E aí depois ele vem com as outras partes, Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Então, nós vamos ver por partes. Primeiro, nós estamos analisando a forma com que este aluno teceu a apresentação do tema dele, que no caso versava sobre tecnologia.
Ali, a próxima, desenvolvida por Carolina Mendes Matias, de 18 anos, diz: em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, observe que nesse caso, a Carolina vem trazendo aí uma apresentação de tema por meio da letra de uma canção, né, que é um repertório cultural. Isso pode ser feito de várias maneiras, como eu disse. E ela continua com as demais partes, né? No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. A conjuntura atual apta a moldar os hábitos e informatividade dos usuários. Desse modo, a manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Ok? Vamos ver o próximo exemplo. Essa pela Clara de Jesus, de 18 anos, né, também do Enem de 2018, e diz: Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Então, eu já trouxe aí o exemplo desse texto ali em um vídeo anterior, só para vocês verem que eu também posso apresentar o meu tema por meio da inserção de séries, né, como ela fez. Claro, gente, que quando eu vou fazer isso, é preciso deixar muito perceptível para o meu corretor que a minha inserção cultural, seja ela oriunda de qual área, ela precisa ter relação com o tema. Né? Você não vai escrever um tema sobre tecnologia e colocar um filme, uma inserção cultural histórica que não tenha nada a ver sobre tecnologia. Né? E a Clara continua. Não distante da ficção nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário no controle de dados da internet. Uma outra forma de nós começarmos a nossa introdução é por meio de uma afirmação. O que é uma afirmação? Uma declaração que se faz, né? Então, eu vou tecer uma introdução por meio de uma afirmação feita em relação a ele, seguido pela tese e pelos devidos argumentos, que são as demais partes da minha introdução. Observe o exemplo a seguir, desenvolvido por Laís Mesquita Câmara, de 18 anos. A maior parte da população mundial do século XXI tem acesso à internet. Ela fez uma afirmação que diz respeito à tecnologia, que também é o tema referente ao Enem de 2018. Né? Porém, esse limitado devido ao uso que sites e aplicativos dão aos dados de seus usuários. Vou ler de novo. Porém, esse limitado acesso, acho que faltou uma palavra aí, devido ao uso que sites e aplicativos dão aos dados de seus usuários. Tais informações, em geral, são usadas para restringir o contato destes apenas àquilo que se alinha ao pensamento deles e para difundir padrões e atitudes dominantes, manipulando, portanto, o comportamento de seus usuários. Então, observe que a Laís, ela faz apenas uma afirmação e logo depois ela vem tecendo aí o posicionamento dela, bem como apresenta também os argumentos. Tá? Próximo trecho. O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. Observe que foi feita uma afirmação a respeito de tecnologia, a respeito de internet, né? Logo depois, essa afirmação foi seguida dos outros elementos, né? Que nós vamos ver que a tese e os argumentos. Mas ele começou aí o texto com uma afirmação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema.
Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Tá? Apresentando aí por meio de uma informação. E é interessante eu mostrar para vocês as várias maneiras com que a gente apresenta um tema, para que você verifique e se sinta à vontade de fazer da melhor forma que você acha que é concebível dentro do seu conhecimento de mundo, tá? Outra maneira que a gente vem trazendo é por meio de frases nominais. Não é muito usual em contexto de Enem, né? Mas é uma outra maneira que muitos alunos por aí em vestibulares, etc., utilizam. Nesse tipo de apresentação, o autor utiliza palavras ou frases nominais que resumem a tese do autor, seguida de uma breve explicação. Ele diz: violência, igualdade. Palavras antagônicas que resumem a trajetória de muitas mulheres brasileiras, haja vista os descasos acontecidos durante a história, bem como a luta por reconhecimento mediante uma classe machista e dominante. Então, observe que aí é apenas uma parte da introdução, que ele começa aí com essas frases nominais, no caso, essas palavras, né? E essas palavras vão resumir a tese dele. Ele diz que, no que diz respeito à vida da mulher, violência contra a mulher, né? O tema seria esse. Existe muita violência e, na verdade, a falta de igualdade, que é o que ele pressupõe na tese dele. Então, observe que no exemplo dado, os substantivos violência e igualdade resumem a trajetória de muitas mulheres brasileiras e conferem ao leitor o núcleo da tese do autor. Okay? Mais um exemplo de frases nominais. Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamentos, desvio de verbas, hospitais insuficientes e mal aparelhados, atendimento precário. Esse é o retrato da saúde pública brasileira, né? E logo após ele deveria tecer aí o restante, né? Por que que isso acontece? Colocando aí os argumentos, né? Nesse outro exemplo, verificamos a enumeração de fatos que comprovam o retrato da saúde pública brasileira anunciado posteriormente pelo autor, é claro, se remetendo ao tema, certo? Então, nós vimos aí 3 formas pelas quais eu apresento o meu tema. Agora nós vamos para a segunda parte que deve haver na minha introdução, a apresentação da tese. Né? O que é a tese? A tese é eu me posicionar a respeito de um tema, posicionando-me favoravelmente a ele ou não favoravelmente, ou contra o tema. Né? Existem temas que permitem esse posicionamento duplo. Por exemplo, se houver um tema sobre flexibilização do porte de armas, existem pessoas que são a favor, existem outras que são contra, mas existem temas que não tem como nos posicionarmos contra. Dado um tema, por exemplo, sobre a violência contra a mulher. É indiscutível, todo mundo sabe que existe violência contra a mulher, então eu vou me posicionar, no caso, dizendo que realmente isso é uma verdade. Caso sobre a saúde pública no Brasil, eu vou dizer que a saúde precisa de investimentos. Então, existem temas que não tem como haver esse dúbio posicionamento, né? Mas cada um tem seu posicionamento e é através dele que nós vamos descobrir quais são os argumentos pelos quais você vai discutir logo após na concepção aí no desenvolvimento do seu texto. Então, nós temos aí ainda no tema de 2018, o aluno começa a introdução aí com a terceira revolução industrial, né, que diz respeito a uma abordagem histórica, e ele diz: a terceira revolução industrial ocorrida no século XX trouxe diversas novas tecnologias que fomentaram os processos de conexões do mundo com a internet.
E agora ele vem com o posicionamento dele, né? O que essa questão da Revolução Industrial tem a ver com o posicionamento dele, né? Nesse viés, embora tal rede virtual tenha tornado-se demasiadamente difundida na atualidade, seja benéfica em diversos aspectos, esse meio também é usado para um objetivo nefasto, alienação populacional. Então, ele acha que a internet é benéfica, por um lado, mas, por outro lado, tem essa questão da alienação, da manipulação, né? Então, o posicionamento do autor. Por quê? Vamos ver aí os argumentos. Sobre essa perspectiva, seja pela interferência na capacidade de escolha do indivíduo, seja pela colaboração com o consumo desmedido, a manipulação dos usuários da internet é extremamente nociva para a sociedade. Tá? Ele termina fazendo aí os argumentos. Como vocês perceberam até aqui, nós dissemos que existem 3 partes. Cada uma dessas partes deve pressupor pelo menos um período do seu texto. Tá? Sendo assim, se a minha introdução tem 3 partes, eu vou fazer uma introdução com no mínimo 3 períodos. Ok? Mais um. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Então, de novo, o aluno vem trazendo aí um argumento histórico, né? um repertório histórico para dar início ao tema, né? E aí ele faz um link desse repertório com a tese. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a Revolução Industrial possibilitou um monte de facilidade, né? Só que essas facilidades, no ponto de vista dele, foram feitas de formas inadequadas, né? Por quê? Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. E aí ele explica por que ele se posiciona dessa maneira, tá? Assim, nós enfatizamos que a tese, né, diz respeito ao posicionamento do autor para a temática. E para encontrá-lo, todas as vezes que você vir um tema, você precisa perguntar o que eu penso a respeito desse tema. Agindo assim, você terá uma posição que posteriormente deverá apenas ser inserida dentro do contexto formal da língua portuguesa, que aprenderemos no capítulo referente ao projeto de texto. Tá? Então, nós vamos ver que no meu projeto de texto eu vou ter a tese, os meus argumentos. E aí, depois, o que eu faço? Eu junto isso tudo e transformo em um texto, tá? Vamos por partes, que vai ser fácil para você. Agora, nós vamos para a última parte da introdução, que diz respeito à apresentação dos argumentos. Como eu disse para vocês, é na introdução que a gente percebe se esse projeto de texto existe ou não, né? Porque é nela que você pressupõe o que você está disposto a dizer ali no seu texto. Se você não diz isso na sua introdução, nós entendemos que o seu texto vai ser feito sem um direcionamento, vai ser feito a esmo, sem um planejamento, tá? Então, é muito importante. Para a gente saber como descobrir os argumentos, eu vou perguntar para a minha tese por que isso acontece. A resposta vai se dar e aí e vai compor aos seus argumentos, tá? Vamos ali. O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegura o uso livre e democrático nas redes comunicativas. Então, o aluno, para apresentar o tema, ele trouxe essa questão de Marco Civil. Porém, na realidade, olha a tese do autor, contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Então, ele acha que na modernidade a internet faz com que nós tenhamos aí uma falta de privacidade, né? Por quê?
Com isso, a influência dos interesses empresariais, que é o argumento 1, bem como o descaso governamental, que é o argumento 2, frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Então, ele quis dizer, né, que, de um lado, uma influência empresarial e, de outro, descaso governamental, que corroboram para essa perda da privacidade, que é a tese dele. Perceberam? E aí, o que a gente vai ter? No desenvolvimento 1, influência dos interesses empresariais. Desenvolvimento 2, descaso governamental. Tá? Mais um. No livro Admirável Mundo Novo, do escritor inglês Aldous Huxley, é retratada uma realidade distópica no qual o corpo social padroniza-se pelo controle de informações e traços comportamentais. Então, observe que ele apresenta o tema dele, né, que é sobre tecnologia, sobre manipulação, por meio do livro Admirável Mundo Novo, né, que é um repertório cultural. A obra fictícia, em primeira análise, diverge substancialmente da realidade contemporânea, uma vez que valores democráticos imperam. No entanto, o influente papel atribuído à internet configurou-se uma liberdade paradoxal tangente à regulamentação de dados. Então, observe que ele traz a obra, ele faz uma breve análise e diz que, em relação ao mundo, essa obra ela diverge da nossa realidade. Né? Inclusive, eu sugiro que você leia esse livro, é um livro muito rico. Né? E aí ele vem dizendo ali, no entanto, um papel influente atribuído à internet configurou-se uma liberdade paradoxal, tangente à regulamentação de dados. Quer dizer, embora exista uma certa regulamentação, ela é feita de modo muito substancial, né? Por quê? Aí ele diz assim, faz-se profícuo observar a parcialidade informacional, desenvolvimento 1, e o consumo exacerbado, desenvolvimento 2, como pilares fundamentais da problemática. Perceberam? Então, tudo que eu preciso trazer para o meu aluno, para trazer para o meu corretor, aliás, o que vai ter dentro do meu texto está aqui. Então, eu trouxe, apresento o tema, coloco o meu posicionamento frente ao tema, puxando um gancho ali da minha apresentação, né? Eu sempre tenho que fazer esse link e coloco os meus argumentos, beleza? Assim, nós finalizamos a parte da introdução, evidenciando que a mesma deve apresentar dentro de si, né, as 3 partes fundamentais, que são a apresentação do tema, da tese e dos argumentos. E todas essas partes devem estar interligadas, de forma que uma dê sequência à outra, evidenciando ao corretor uma leitura fluida e inteligível. Tá, pessoal? Então, a introdução pressupõe esses 3 passos. Sempre que você fizer um, você precisa dar a ligação ao outro, sempre ligando uma ideia, se era uma ideia do passado, ao presente, e esse presente tem que ter relação com o tema. E por que você pensa dessa maneira? Tá? A gente vai continuar na nossa aula sobre desenvolvimento a seguir. Eu super espero você esteja curtindo os nossos vídeos. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.